A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Nós lemos, nós entendemos e aplicamos para as nossas vidas e assim vamos sendo fortalecidos na Palavra do Senhor, que dia após dia tem nos sustentado, nos fortalecido e nos trazido fé e nos dado a graça, né, de fazer a sua obra e agir nessa terra como embaixador de Cristo. Então você é muito bem-vindo. Se você está chegando no canal, é assim que funciona. Todos os dias, um capítulo da Palavra de Deus. E hoje, você está chegando num dia legal, hein? Hoje é dia de nós meditarmos no Salmo 113. Um salmo curtinho, gente. Somente 9 versículos. Mas tem uma coisa curiosa que eu quero contar para você. Do Salmo 113 até o Salmo 118, todos esses salmos, eles têm uma coisa que os une. Eles são conhecidos, e eu vou falar uma palavra aqui sem saber pronunciá-la corretamente. Eles são conhecidos como Halel egípcio. E o que é esse Halel, né? Eu vou soletrar para você. É Hallel. Halel significa louvor. E ele é chamado de Halel egípcio por causa do Salmo 114, que a gente não vai falar dele hoje. Hoje é dia do Salmo 113. Amanhã a gente vê o que ele fala a respeito do Egito, ok? Então, ele é chamado, essa coleção, né, que vai do Salmo 113 até o Salmo 118, são conhecidos como Halel egípcio. E eles são associados à Páscoa do judeu. E eu achei muito interessante porque os judeus conservam de maneira muito cuidadosa, né, a sua tradição. Por isso, sabe-se, né, que os 2 primeiros salmos são cantados antes da refeição, ou seja, o Salmo 113 e o Salmo 114. E os demais salmos, né, que vão de 115 até o 118, são cantados após a refeição. Aí você pode estar pensando, tá, Rita, ok, você está feliz com essa informação? Ok, que bom. Mas por que essa informação é importante? Por causa de Marcos, gente. Marcos capítulo 14, verso 26. Eu já tinha lido esse versículo antes. E essa informação a respeito dos Salmos eu não conhecia. Conheci agora porque fui estudar sobre os Salmos. Diz aqui, Marcos capítulo 14, versículo 26. Está falando da ceia do Senhor. Está falando daquele momento que antecedeu, né, a sua morte, né? Então, durante a ceia do Senhor, eles tomaram a ceia, né? E lá no versículo, como eu disse para você, Marcos capítulo 14, versículo 26, diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E todas as vezes que eu li esse versículo, eu pensava, Pai, que hino será que eles cantaram? Porque eu não sei você, meus queridos, mas eu não leio a Bíblia sozinha, eu leio junto com o Senhor. Então, conforme eu vou lendo, de vez em quando eu paro para falar com Deus, Papai, mas que será, né? Que hino será que eles cantaram? Porque tem tantos salmos lindos de Davi. Bom, sendo nosso Senhor do povo ao qual, né, pertence, sendo ele um filho de Israel, né, sendo ele da raiz de Davi, sendo ele descendente de Davi, ele provavelmente guardava os mesmos hábitos e, portanto, ele pode ter cantado, não sei se eles cantaram todos os salmos, né, o 115, o 116, 117, 118, né, ou se eles cantaram um deles, mas agora a seleção de salmos ficou menor. Agora a gente já começa a ter uma noção de que se esses são os salmos, né, que o povo costuma cantar, né, os judeus, eles costumam cantar na refeição da Páscoa, agora a gente já sabe que ou o Senhor cantou todos esses, ou ele cantou algum desses. E eu não sei se para vocês isso faz diferença, mas imaginar que eu vou ler agora com vocês, né, um salmo que era cantado, não sei se ainda é, confesso que não tenho essa informação, mas que era cantado antes da refeição, me dá uma sensação de proximidade com Jesus, de pensar, uau, Jesus pode ter recitado as palavras que eu vou ler agora. Ok, talvez você esteja achando que eu estou overreacting, né? Eu tô reagindo muito empolgada, mas é porque eu realmente fico feliz cada vez que eu descubro alguma coisa nova da palavra que eu não sabia. E é isso que você está sentindo aí na minha voz. A empolgação de ler a palavra do Senhor e encontrar tesouros escondidos. Então vamos ler esses 9 versículos que podem ter sido, né? Já que o Senhor era judeu, podem ter sido ditos pelo nosso Senhor
na noite da ceia da Páscoa. Vamos lá? Versículo número 1. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Então, os primeiros 3 versículos que o salmista traz para nós são salmos, são versículos que nos convidam a louvar o nome do Senhor, a bendizer, a dizer o quanto o nome do Senhor é grande, a dizer o quanto o nome do Senhor é poderoso, a dizer o quanto o nome do Senhor é infalível, a dizer o quanto o nome do Senhor não pode ser contido, né? Dizer que o Senhor é digno de confiança, que Ele é fiel, né? O salmista vai dizer assim: louvem, do nascente ao poente, que seja louvado o nome do Senhor, né? Do nascer do sol até o momento que a gente põe a nossa cabeça ali no travesseiro para dormir, que nós louvemos o Senhor com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Versículo 4. O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Agora, o salmista vai dizer que, em outras palavras, o Senhor é soberano. Ele já é exaltado, ele está exaltado. Ele não precisa que você o louve para que ele seja exaltado, ele já é o soberano. Na verdade, quando você louva a Deus, além de você agradar o Senhor com as palavras que saem dos seus lábios, porque ele é digno de todo louvor e adoração, na verdade isso faz bem para você também, faz bem para mim também. Porque quando eu começo a adorar e louvar o nome do Senhor, eu me recordo que ele é muito maior do que as circunstâncias, do que as pessoas, do que os problemas, do que as lutas, do que aquilo que se apresenta como um obstáculo intransponível diante dos meus olhos. Versículo 5. O versículo 5 e o 6 é uma pergunta, então eu vou ler tudo junto. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Veja bem, aqui o salmista, ele pinta para nós, eu não sei se pinta para você, mas na minha cabeça ele pinta para mim um quadro. Ele coloca o Senhor nas maiores alturas e ele coloca o Senhor como alguém que, apesar de ser o Deus exaltado, que está lá, né, com o seu trono nas alturas, ele ainda se interessa, ele ainda quer saber sobre aquilo que acontece na terra, porque os céus e a terra são do Senhor. E embora a nossa mente limitada não consiga entender como é que Deus é capaz de contemplar 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas, a verdade é que o nosso Deus, ele não pode ser mensurado pela nossa mente, pelo nosso entendimento. Mas, né, o Salmo 139, que a gente vai meditar sobre ele um dia ainda, se o Senhor permitir, fala que a palavra ainda nem chegou à boca, ele já conhece ela toda. Então, o Senhor ele não contempla somente a nossa forma. Olha a Rita lá. Não. Deus, quando ele olha para mim, ele sabe aquilo que eu nem falei. Né? Algumas pessoas, elas não falam o que estão pensando, mas você olha para a cara delas e você deduz. Agora, Deus, ele não precisa da nossa expressão facial para saber o que a gente está falando, né? O que a gente está pensando, o que está a ponto de sair da nossa boca. Ele já conhece tudo que está dentro da nossa mente. E por ele ser esse Deus Todo-Poderoso, que contempla, embora ele esteja no seu alto e sublime trono, ele é digno de confiança. Ele é digno de amor, ele é digno de receber de nós esse louvor, essa adoração. E aí, quando ele olha para a terra, porque os céus e a terra pertencem a ele, olha o que ele faz. Versículo 7. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Eu li os 3 últimos versículos juntos, porque a gente poderia explorar cada um dos casos, mas quando eu junto os 3 últimos versículos, os 7, 8 e 9, em que o salmista fala de uma pessoa que está no pó, de uma pessoa que é pobre, que é limitada nos seus recursos, e de uma pessoa que é estéril, o que ele vai falar nesses 3 versículos é: Deus pode fazer o contrário. Deus pode fazer o impossível. Deus pode fazer o improvável.
A estéril pode se tornar uma feliz mãe de filhos. Aquele que está lá no pó, esse pode ser posto de pé pelo Senhor. Aquele que está lá no lixo, como, né, uma pessoa vivendo totalmente sem condições, ele pode ser príncipe diante do povo. Como o Senhor fez José, né? De manhã estava na prisão e à noite era governador de Faraó. Vai entender, é só Deus. A gente está falando de milagre, a gente não está falando daquilo que um homem pode conquistar pela força do seu braço. Então, o salmista vai terminar, né, esses 9 versículos maravilhosos que eram cantados antes da refeição da Páscoa. Ele vai terminar dizendo: Deus não tem limites. Se alguém é unstoppable, se alguém é imparável, esse alguém é Deus. Se tem alguém que pode fazer com que tudo que nós estamos vivendo vire com as pernas para o ar, né, que tudo vire ao contrário, esse é Deus. Tanto para o bem, quando estamos ali semeando a boa semente do Senhor, como quando a gente resolve semear as coisas da nossa carne e fazer aquilo que dá legalidade para o maligno, a gente realmente também, né, vê que muitas vezes a situação vira tudo ao revés. Mas aqui nesse texto, a intenção não é falar da parte ruim, né, mas é falar de Deus. Deus, ele é maravilhoso. E eu finalizo esse salmo dizendo: se você está passando por uma situação difícil, olhe para este salmo e, em nome de Jesus, receba do Senhor fé. Receba do Senhor coragem, receba do Senhor vontade de caminhar. Não jogue a toalha, não desista. Não deixe aquele pensamento assim: isso já não tem mais jeito. Gente, só não tem mais jeito quando Deus fala. Se Deus disser basta, aí é basta. Aí não tem mais para onde correr. Mas enquanto Deus não fecha a porta, lute. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, vai atrás, faça aquilo que é coerente com a palavra, sabe? Não desista. Por quê? Porque Deus pode. Mas Rita, e se eu pedir um negócio para Deus e Deus não fizer? Você confia que Ele te ama? Confio, Rita. A palavra de Deus tem me mostrado que o Senhor me ama. Portanto, se você pedir uma coisa para Deus e Ele não te der, não encare isso como desprezo da parte de Deus. Porque talvez você tenha sido ensinado na sua vida que a pessoa só ama se faz a tua vontade. Mas amor não é fazer a vontade do outro sempre. Deus não é um pai que mima os seus filhos no sentido de dar para eles um mau costume. Deus vai dar para nós, né? Deus vai dar para nós, se a gente buscar a sua vontade, aquilo que é para o nosso bem. O contrário disso é a gente querer conquistar as coisas com a nossa força e querer fazer as coisas do nosso jeito e quebrar a cara. E depois voltar como um cão arrependido, com o rabinho no meio das pernas, pedindo ajuda para o Senhor. E tudo bem, porque louvado seja o Senhor, que quando a gente se arrepende como filho pródigo, Ele nos recebe. Mas acho que o tom do salmo de hoje, gente, é para dizer assim: eu posso confiar em Deus. Eu vou louvar esse Deus maravilhoso. Eu vou louvar porque Ele é digno de louvor. E ele realmente é aquele que transforma a maldição em bênção. Ele é o Todo-Poderoso. Paramos por aqui? E eu espero você, se o bom Deus permitir. Estou muito empolgada, está percebendo? Para nós meditarmos o Salmo 114, que também era um salmo cantado antes das refeições da Páscoa. Deus te abençoe. Lógico que você vai compartilhar esse salmo com alguém, você vai curtir, você vai comentar, você vai orar sobre isso. Você vai orar por mim, pela minha família. Por favor, faça isso. Amém? Assim como eu oro por vocês, eu peço que o Senhor abençoe as pessoas que têm ouvido o podcast. Que em nome de Jesus essa semente venha germinar fé no seu coração. Além de conhecimento de Deus, sabedoria e fé no Altíssimo. Agora sim, fim. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor Deus permitir.